E aí pessoal, eu sou o Adilson Leão, esse é o seu canal Dicas do Leão, e nesse vídeo nós vamos dar continuidade na produção desse jogo que aparece aí na foto. Hoje nós vamos fabricar essa namoradeira aí, eu vou mostrar para você o passo a passo. Desde já eu peço que você se inscreva no nosso canal para ficar por dentro de todas as novidades que estamos trazendo aí. Vamos seguir agora aqui e finalizar essa namoradeira que compõe esse jogo. Vamos começar fabricando a parte do assento da nossa namoradeira. As pernas estão aqui. Eu sugiro que você veja o vídeo de fabricação da poltrona que tem aí nessa série, para você já partir com essa peça aqui pronta. Então eu já tenho as peças prontas, vou fabricar a parte do assento agora. Assista até o final para não perder nenhum macete. Eu tô aqui com o mesmo gabarito que eu fabriquei o assento da poltrona. Então, o princípio é o mesmo. Eu vou partir a curvatura do assento aqui. A diferença é que ele não vai morrer aqui. Ele vai partir e aí eu viro, curva a outra ponta. Eu cortei essa peça do assento aqui com 1,90 m. E aí, a minha namoradeira, depois de pronta, ela vai ficar aí com a largura de 1,18 m. Ela é feita para ser confortável mesmo, então ela vai ficar com 1,18 m. Uma namoradeira comum, ela vai ter em média de 1 metro para ficar confortável para cada pessoa sentar, 50 centímetros, então 1 metro fica bacana. A minha vai ficar com 1,18 m. A minha peça já está cortada. Acompanha aí como é que eu faço essa primeira curva aí. Eu estou usando como base na minha peça o Metalon 2020, mas isso aqui não precisa ser uma regra. A sua peça você pode produzir ela talvez num tubo ou toda no Metalon 1515, ela só precisa estar resistente. Tem um detalhe também: toda peça que você vai fabricar que tenha curva, ela acaba deformando se essa peça, quando durante você estiver fazendo a curvatura dela, ela escorregar do gabarito, ela acaba amassando. Então eu vou dar um ponto de travamento aqui na minha peça, só para evitar que ela escorregue e a curva fique danificada. Eu dou um ponto lá no fundo do gabarito, só para travar, para evitar que essa peça venha a escorregar. Então, eu vou fazer a curva só em 50% do gabarito, porque essa aqui é só um lado da namoradeira. Peguei minha peça com 1,90 m e venho curvando ela. No meu caso, como o Metalon 2020, ele é um pouquinho complicado de fazer essa curvatura aqui. Eu estou indo meio com jeito. Se for fazer aí fabricando da mesma forma que eu, com peça 2020, com 1515 nos pés, é basicamente isso aqui. Um lado da peça está curvada, viro a outra ponta da nossa peça, mesmo esquema, ó. Eu gosto lá no fundo do gabarito, mesma posição que eu fiz o primeiro lado. Depois que você ponteou lá, você vai fazer a curvatura. E é assim que vai ficar a sua peça aí. Depois disso, você encosta ela no chão, lá no chão, você pisa lá, e esse ângulo aqui ele tem que fazer 90 graus. Depois que eu curvei a minha peça lá, eu venho com ela aqui, ó. Eu tô vendo que ela tá um pouco passando, vou ali, dou uma ajustada nela de um lado, do outro também. É bom você deixar passando, porque senão você vai ter que voltar lá no gabarito de novo.
você vai precisar de duas peças semelhantes a essa aqui, ó. Aqui eu já curvei a minha peça, mostrei para você ali no gabarito. Você precisa dessas duas peças aqui. Essa é a parte superior do assento da namoradeira. Então você vai pegar o comprimento da sua peça e vai diminuir e vai cortar essa peça de dentro aqui, ó. O ideal é que você tenha uma pedra inteira semelhante a essa minha aqui, ou uma superfície bem plana, bem reta, uma superfície confiável. A minha pedra está quebrada, mas eu sei que ela está plana aqui, entre uma e outra. E aí, você vai fazer o desempeno dessa peça caso a sua esteja empenada. Beleza? A minha já está certa aqui, está do jeito. Você vai pegar a peça que você cortou e já vai soldar aqui por dentro aqui, ó. Essa parte será o assento da nossa namoradeira. Você precisa de duas peças semelhante a essa daqui. Então, monta as duas aí. Depois que você fizer as duas partes superiores do assento da namoradeira, você vai fazer como eu aqui, ó. Eu tiro uma das peças de lado. As minhas aqui estão cortadas com 6 centímetros. Essa peça aqui que eu vou soldar na vertical, por quê? Porque eu quero uma largura de 10 centímetros. Então, eu vou precisar dessa peça com 6, mais 2 no metalão de baixo, 2 no de cima, vai dar certinho a largura que eu quero, que é de 10 centímetros. Você vai pegar os espaçadores que você cortou, vai pontear eles. Puxou a trena lá da sua peça, mediu no meio. A minha aqui vai dar mais ou menos aí 750. Puxei 55 aqui. Vou puxar 55 para lá. Nessa marcação, eu estou definindo onde é que eu vou colocar o reforço e onde que eu vou colocar as pernas traseiras da namoradeira também. Coloca a peça que você cortou, intermediário. Depois de pontear todos os espaçadores ali, ó, você vem com a peça de cima. Mas eu estou gravando aqui na véspera do Natal, no dia 24, está uma bagunça na vizinhança, então desconsidere esse som que está no fundo aí, aos vizinhos atrapalhando a gravação com música ruim ainda. Parte do nosso assento já está pronto aqui. Agora nós vamos fazer as pernas. Ó. As pernas são duplas, então você vai ter que soldar uma na outra para poder dar a abertura correta, fazer o desempenho dessas pernas. Caso você não saiba ainda como é que fabrica essas pernas duplas no S15, vai lá no vídeo da poltrona, acompanha o passo a passo lá que eu ensino certinho como é que fabrica essa perna aqui. Então fizemos a montagem do assento da nossa namoradeira. Agora vamos soldar
a parte das pernas, que é essa perna dupla, no modelo Luiz 15. Lembrando que nós temos um vídeo de fabricação dessas pernas passo a passo aí no nosso canal. Você que está chegando através desse vídeo aqui, você precisa passar por lá, ver o vídeo da poltrona, onde tem essa parte da fabricação dessa perna, passo a passo, senão você vai ficar meio perdido aí. Ó, lembrando que essa largura aqui, ela dá 12 centímetros de largura aqui, certo? De ponta a ponta na perna. Então eu puxo 9,5 aqui, no meu caso deu 9,5 divisão. Você pode fazer essa largura, essa peça aqui um pouco mais larga, um pouco mais estreita. Então eu puxei 9,5 para cá, 9,5 para lá, para essa peça dar certinho o centro aqui. Quando você vier soldando a perna da sua peça, esse ângulo aqui ela tem que dar 90 graus certinho aqui para ficar uma peça bacana, uma peça que vai assentar bem ali. Então faz a distribuição aí no centro. O assento da nossa namoradeira começou a criar um formato aqui. Agora vamos fazer a parte de cima. Depois vamos fazer esse desempenho aqui, ó. Então vamos partir para a parte de cima agora. A parte de cima, você vai sair com uma outra peça curvada aqui, que é onde ela vai emendar com a parte do encosto lá. O bracinho das poltronas ficou com 300, depois do contorno com a curva e tudo, ela ficou com 300. Então eu vou cortar duas peças com 300 ali, e aí eu vou fazer a curvatura desse bracinho. Eu estou utilizando a mesma meia-lua que eu usei para fazer a perna, para fabricar esse apoio de braço aqui. Então, essa peça curva aqui, eu estou utilizando a mesma meia-lua que eu fiz ali, ó. Essa minha meia-lua aqui, ela tem um encosto para todas as peças ficarem padrão. Ela foi adaptada, esse aqui é um gabarito para fabricar uma outra peça que eu utilizei aí. Então eu aproveitei para fazer essa peça com esse mesmo gabarito. E assim eu ganho tempo e não fico acumulando aquele monte de gabarito na minha oficina também. E esse vai ser o apoio de braço. Estou utilizando um tubo de 7/8. É o mesmo tubo que eu vou utilizar para fazer a parte do encosto. E aí, para melhorar essa área na qual eu vou fazer a solda, eu dou uma amassadinha da parte de baixo, que é onde eu vou soldar o assento. Esse alinhamento aqui, ó, da lateral do apoio do braço, ele tem que estar paralelo à parte frontal aqui da namoradeira, viu? E dá um ponto de solda nela no lugar aí. Por isso é importante você ter uma superfície plana e comprida. No meu caso aqui, a minha peça está quebrada, o tampo da minha bancada, isso aqui é uma pedra de mesa de sinuca. Quando ela está inteira, ela é muito boa para montar essas peças grandes aqui. No meu caso aqui, eu vou usar um outro piso que eu tenho aí em casa como referência,
para tirar esse alinhamento aqui. Então, é muito importante na montagem você analisar isso aqui, ó. Eu sei que a minha peça não está com toda essa diferença aqui, porque todos os pés foram feitos padrão, essa peça está montada padrão. Só que o tampo da minha bancada é que está torto. Quando você for fabricar uma peça semelhante a essa minha aqui, que você não tem o gabarito desse encosto pronto, e você quer descobrir qual que é a medida desse raio, como é que você vai fazer, eu costumo utilizar uma mangueira para eu ter uma noção do tamanho do material que eu vou cortar lá, para eu não desperdiçar cortando menor e nem muito maior e depois tem que ficar mexendo na peça. Então eu vou lá, acho um pedaço de mangueira, faço mais ou menos a curva que eu vou utilizar. Então eu sei que até aqui no centro, o dobro disso aqui, o dobro desse comprimento aqui, vai dar o tamanho do encosto que eu preciso. Então eu vou cortar um pedaço com 2,30 para a fabricação dessa peça aqui. 2,30 metros de comprimento. Peguei a minha peça lá, que vai ser o encosto da namoradeira, com 2,30. Aqui a peça já está cortada. Eu estou utilizando aqui o mesmo gabarito que eu utilizo para fabricação de cadeira diária. Daquela cadeira diária que eu tenho o vídeo lá no nosso canal. Esse gabarito aqui é a matriz que eu utilizo para fazer a parte do apoio de braço e perna da cadeira diária. Então eu utilizo esse mesmo raio para fazer o encosto dessa namoradeira aqui. Então puxou, curvei o primeiro lado, eu vou virar ao contrário lá, vou curvar a outra ponta. Atenção nessa hora aí para você não fazer a peça muito fora uma da outra. Caso ela sair também, depois você consegue fazer o desempenho. Mas quanto mais padrão você deixar, mais rápido e mais bonito fica o seu resultado aí. Agora, meus amigos, atenção para esse detalhe aqui, ó. Eu curvei a nossa peça lá, ela ficou dessa forma aqui. Beleza, só que ela ficou maior do que o que eu preciso. Eu preciso disso aqui, ó. Levando em consideração que eu dou um grau nesse encosto aqui, ele não pode ficar reto aqui. Então, esse grau aqui, ele tem que chegar um pouco mais para trás para dar essa inclinação e dar um conforto quando a pessoa senta aqui. Então, eu pego aqui mais ou menos 87, que é a altura que vai ficar depois de acabada. A minha peça está 18 centímetros maior em cada ponta aqui, ó. Cada ponta dessa aqui eu preciso tirar 18 centímetros. Se você tiver alguém para te ajudar segurando a peça aí, é muito bacana. Quando você tem, no meu caso não tem, eu me viro do jeito que dá aqui sozinho. Soldar até sem máscara, que é mais prático aqui, só para dar esse ponto. Mas eu não trabalho sem máscara. É um caso específico. Pontinho só para segurar a peça ali. Vou pro outro lado. Então depois que eu soldo esse aro de cima aqui, que é o que vai ser o encosto e apoio de braço da minha peça, eu peguei aqui a minha trena, eu puxei, deu 430 bem aqui, ó, para eu poder soldar essa peça que vai ser o reforço da armação aqui. Ela é o reforço e a referência para quando eu venho trazendo a fibra sintética para tecer toda essa peça aqui. Então, para ficar padrão, você pega também aí na sua peça, puxa, marca certinho para ficar padrão, ó. Puxei 430 aqui, eu tenho que certificar que os mesmos 430 vai estar aqui também. A mesma medida da peça que eu vou colocar aqui, ó, que é com 410, ali também tem que dar 410.
Beleza? Então, daqui pra frente é lógico, é você olhar, ver certinho se a peça tá reta ou não. Talvez aí no vídeo apareça em um ângulo diferente. Peça com forma, dependendo do ângulo que você olha, ela vai dar um posicionamento diferente. Então quando você for montar, sempre olha a peça do centro. Se eu tiver um pouco de lado, ela já me dá uma ideia diferente do resultado que eu espero. Então é isso aí, eu vou cortar lá duas peças com 410, 41 centímetros. Então, depois de você cortar o reforço do encosto da sua poltrona, vamos já soldar essa peça de cima aqui para finalizarmos a nossa namoradeira. Parte de baixo marcada, parte de cima também. Agora dá um ponto de solda aqui na nossa peça para finalizar toda a montagem. Depois, por último, a gente vem metendo a solda com o gosto aqui. Então aqui, ó, já soldamos a parte do encosto, apoio de braço, tá tudo beleza. Agora vamos fazer o seguinte, ó, vamos soldar essa parte do assento, onde vai ser parafusado o estofado da namoradeira, ó. Então, eu já cortei a peça aqui na largura que deu o meu assento, você mede o seu aí. Eu tenho o costume de soldar dessa forma aqui, ó. E finalizamos a nossa namoradeira aqui. Agora, depois que você chega nesse resultado, que é o mesmo que eu cheguei aqui, meu irmão, você vai meter solda com gosto para tudo que é lado aqui, para você travar essa peça. Dê uma atenção especial para as pernas. Perceba que nesse modelo eu não vou colocar nenhum travamento nos pés. Caso você queira colocar, você pode colocar aqui em meia lua ou em X na parte de baixo, pegando aqui, ó, na parte de baixo do pé, não tem problema nenhum não. Faça aí de um modo que não fique chamando mais atenção do que a parte de cima da peça. É meter solda com gosto, depois vem com a pintura, que vai ser a parte das pernas só com ouro envelhecido, mas eu vou pintar toda a armação de preto. Depois vem fibra sintética, depois vem o estofado dessa peça. E esse era o nosso vídeo de hoje. Obrigado por nos acompanhar até aqui. Se inscreva no nosso canal. Valeu, obrigado e até mais.